Olá, o meu nome é Vânia Azevedo e estou aqui hoje para vos explicar, para vos apresentar o Electrical Overstress, este novo referencial da VDA. E vamos usar um exemplo muito simples, muito prático, para tentarmos já perceber o que é que significa este Electrical Overstress. Pensando, por exemplo, num semicondutor, que tem um conjunto de especificações, com tolerâncias associadas, como por exemplo a voltagem, e que, regra geral, estão definidos na sua ficha de produto. Quando esta tolerância é ultrapassada, este limite é ultrapassado, poderemos estar perante um cenário de um electrical overstress. Esta situação pode acontecer já na sua vida séria, como pode acontecer eventualmente na casa do fornecedor quando a sua montagem, por exemplo, e que, regra geral, vai levar com que esse sistema ou esse módulo do veículo, por exemplo, perca a sua função ou, eventualmente, a função fique parcialmente também afetada. Ou seja, até nos dias de hoje, eventualmente, alguns que estão a ver esta apresentação já tiveram reclamações de clientes, 0 km, ou eventualmente até reclamações de campo relacionadas também com este tópico. Portanto, eventualmente, para alguns de vocês, este Electrical Overstress não é propriamente uma terminologia nova. Mas, quando estamos perante este cenário de violação do limite, de que o limite ou a tolerância é ultrapassado, estamos num cenário electrical overstress e também por aí este referencial deverá ser aplicado. Mas vamos também pensar num caso mais prático, por exemplo, num sistema de travões. Houve uma reclamação de campo, houve uma falha de função e dessa análise conseguiu-se identificar o componente eletrónico que provocou, que foi a causa, digamos assim, desse problema. E que muitas das vezes aquilo que nós temos são sintomas definidos até como Electrically Induced Physical Damage, ou EIPD, e que muitas das vezes é aquilo que o fornecedor consegue detectar, um sintoma, um componente queimado ou danificado, ou que realmente não está de acordo com o que tem dentro de fábrica ou que está a produzir. E perante este sintoma, devemos investigar, devemos analisar e toda a cadeia de fornecedores deve também analisar em conjunto para identificar a causa raiz. Portanto, e é aqui que este Electrical Overstress, este referencial, deverá ser usado, deverá ser aplicado para que não passemos de um simples sintoma e sabemos que temos ali aquele sintoma, que temos um EIPD, mas que conseguimos identificar a causa raiz. Contudo, devem estar a perguntar, mas isso já não era típico, já não era suposto acontecer? Sim. Contudo, a complexibilidade dos componentes eletrónicos, com cada vez componentes mais pequenos, com maior grau de integração também, aumento de funções, eventualmente até, dado também a própria evolução da indústria automóvel, o aumento da voltagem que estes componentes também estão associados, faz com que este problema seja cada vez mais comum e que muitas das vezes parte destas situações não tem uma resposta efetiva, não se consegue identificar até a análise da causa raiz. Durante a apresentação da VDA foi comentado que 84 dos casos reportados como EIPD não têm uma causa raiz identificada e daí também uma das razões para que este referencial seja criado, para que possa dar suporte à cadeia de fornecedores, também à OEM, quando temos um cenário portanto, similar ao que eu vos apresentei, que haja, digamos, um suporte à análise do problema, à resolução de problemas, mas também que seja, digamos, uma abordagem comum de todos os fornecedores para que no final, eventualmente já não tenhamos 84% dos problemas de EIPD sem causa raiz, mas que consigamos cada vez mais investigar e analisar e conseguir também identificar o que levou à falha da função, a este problema, a este sintoma a nível destes componentes, por exemplo. Bom, uma questão que devem estar a colocar é quando eu poderei usar ou quando é que eu deverei usar este referencial da VDA, o referencial EOS. Bom,
Como eu vos disse há pouco, quando uma organização recebe uma reclamação de cliente ou uma reclamação de 0 km ou de campo, deverá analisar e deverá perceber o que está a ser reclamado, se é ou não é um componente eletrónico e se realmente o dano, o sintoma desse componente eletrónico, se trata ou não de um Electrical Induced Physical Damage, um EIPD. Se sim, se estamos perante esse cenário, então vamos aplicar este referencial da VDA. Caso contrário, iremos usar a nossa metodologia de resolução de problemas, como por exemplo um 8D. Mas como referi há pouco, este tipo de situação, este tipo de dano nestes componentes eletrónicos pode acontecer na vida séria, mas também pode acontecer, por exemplo, em projeto. E, por exemplo, durante uma fase de pré-série, por exemplo, se desencadear algum problema com algum protótipo ou com algum teste, eventualmente este referencial também poderá ser aplicado já nessa altura. Perante esse cenário, a organização deve garantir, portanto, a aplicação deste referencial e aqui que este referencial também traz algumas das novidades, digamos assim. Portanto, este referencial exige que seja feita uma análise estatística dos dados para tentarmos perceber se trata de um caso isolado, de um primeiro problema do componente ou se eventualmente já estamos perante um caso de uma reocorrência. Ou seja, vai obrigar que cada organização reveja também o seu histórico de reclamações. Por outro lado, este referencial traz escrito um questionário obrigatório que cada organização envolvida nesta análise deve responder, digamos assim. É um questionário que vai nos levar também a questões temporais, se realmente é um caso isolado, se não é, e que rapidamente vai nos permitir perceber se estamos perante um caso isolado ou uma reocorrência. Portanto, o próprio referencial vai obrigar as organizações a fazer essa análise. E para cumprirem com este referencial, realmente será mandatório conseguir evidenciar que responderam a essas questões. Perante essa análise baseada nos vossos factos, nos vossos históricos, portanto, na vossa informação a nível do sistema de gestão de qualidade, irá permitir classificar se estamos perante um nível 1 ou um nível 2. Bom, e o que é que são estes tópicos de níveis? Mais uma das novidades. Quando estamos perante um cenário de um nível 1, estamos num cenário, num caso isolado, uma primeira vez. É a primeira vez que temos aquele problema ou aquele dano naquele componente. E mediante esse cenário, essa situação, o referencial já tem uma metodologia associada. Se pelo contrário, já estamos num cenário de reocorrência ou eventualmente, e é aqui que este ou leva-nos também para outro tópico, quando falamos que esse dano vai afetar alguma função de segurança do veículo. E quando estamos perante esse cenário, eventualmente até a própria OEM ou eventualmente o cliente pode exigir uma análise mais profunda e irmos para o chamado nível 2. E que realmente há diferentes abordagens deste chamado nível 1 e deste chamado nível 2. Continuando esta apresentação, vamos tentar perceber as diferenças entre o nível 1 e o nível 2. Quando estamos perante o nível 1, como já vos referi, para além de ser um caso, portanto, isolado e que a nossa análise em termos de histórico, em termos também de questionário, vai nos levar para esse nível, o relatório que nós eventualmente até vamos partilhar com o nosso cliente é um relatório muito mais específico, muito mais curto do que o nível 2. Perante um cenário de nível 1, o relatório apenas irá conter 4 passos, ou os 4Ds quando comparamos com a metodologia dos 8D. Ou seja, é um relatório muito mais curto, vai conter eventualmente fotografias, informação sobre a análise da falha, análise do componente, o próprio questionário associado ao nível 1 e uma análise da causa raiz teórica, digamos assim. Portanto, vamos apenas confirmar que estamos perante um cenário de EIPD.
E vamos ficar por aqui. Portanto, não será um relatório, digamos assim, não será um relatório com a confirmação da causa raiz, não será um relatório com ações corretivas e, portanto, os passos 5, 6, 7 e 8 de um relatório de 8D não vão estar presentes num cenário de nível 1. E realmente este nível 1 deverá ser sempre, digamos, acordado também com o cliente para garantir que a análise também será correta. Contudo, e há aqui um cenário que, caso exista algum critério de escalonamento ou algum critério de cliente, pode levar eventualmente situações de que inicialmente o fornecedor pode classificar como nível 1, mas o requisito de cliente vai obrigar que seja feita uma análise de nível 2. Quando falamos no nível 2, tal como eu vos disse também há pouco, que também pode ser aplicado a casos isolados, muitas vezes o próprio manual já refere quando estamos perante cenários de falhas relacionadas com segurança funcional do veículo, já poderá ser aplicado, ou poderá ser logo exigido pelo cliente, pela OEM, uma análise de nível 2, mas também quando estamos perante um cenário de reocorrência também. E o próprio questionário que está neste referencial vai-nos permitir também identificar internamente as situações de nível 2 quando o cliente não as refere. Contudo, poderá eventualmente existir um requisito cliente que pode obrigar as organizações, a cadeia de fornecedores toda, a aplicar o nível 2, mesmo estando perante um cenário de nível 1. E isto, quando estamos no nível 2, é importante que toda a cadeia de fornecedores esteja envolvida, não só a OEM, não só o Tier 1, mas vamos chegar, portanto, ao nível do produtor, do fornecedor, do componente, seja um semicondutor, seja um relé, seja um condensador, por exemplo, e que todos deverão fazer, digamos, a sua análise de acordo com o nível 2 e até partilhar informação também entre cliente e fornecedor. Neste caso, no nível 2, é fundamental que a análise da causa raiz seja evidenciada, seja demonstrada. Portanto, o nível 2 vai obrigar a uma investigação muito mais profunda que o nível 1, sem dúvida alguma, e que o detalhe do próprio questionário leva para este tipo de análise, para esse tipo de abordagem. Por outro lado, também, quando olhamos à realidade do nosso sistema de gestão de qualidade, é perfeitamente comum que perante um nível 2 a investigação possa usar, por exemplo, uma metodologia de full tree analysis, irá eventualmente também ter como suporte a metodologia do 8D ou o Field Failure Analysis também. Portanto, o nível 2 na prática não irá estar, digamos, unicamente como base da análise. A organização, a cadeia de fornecedores, certamente irá buscar de outros referenciais, de outras normas também, suporte para fazer a sua investigação. Contudo, será fundamental termos equipas, neste nível 2, equipas multidisciplinares, com competência a nível do processo, a nível do produto também, a nível destes referenciais, seja do 8D, seja do Full Tree Analysis, seja eventualmente do Field Failure Analysis também, para que consigamos no final ter a análise da causa raiz identificada e a partir daí possam ser tomadas medidas preventivas, corretivas ou até mesmo de melhoria do próprio produto. Bom, como podem perceber, este referencial do Electrical Overstress será um referencial para ser usado na resolução dos vossos problemas, das vossas reclamações, como suporte eventualmente já outros referenciais que estão a usar nos dias de hoje, e que este referencial tem como, digamos, objetivo, digamos a longo prazo, que existe uma abordagem comum na abordagem, na resolução, na metodologia de resolução de problemas das organizações, especificamente na área dos componentes também eletrónicos, a nível de modos, sistemas, mas de condensadores, semicondutores, sensores e afins, que esta abordagem exista a todos os níveis da cadeia de fornecimento, incluindo também as próprias OEMs,
Por outro lado, que quando estamos perante o cenário do AIPD, que realmente este referencial seja usado e que a organização também tenha as suas metodologias para que possa investigar e identificar também esses casos, mas também que exista, digamos, um entendimento comum em termos também de abordagem, de análise também, de partilha de informação ao longo da cadeia de fornecimentos. E claro, como objetivo final, a melhoria do produto, a diminuição de falhas, de reclamações associadas a este tipo de problemas e que no final também se consiga melhorar a identificação da causa raiz e que consigam também as organizações de forma também objetiva clarificar e definir de forma correta também a causa raiz. Dúvidas, questões que queiram colocar, portanto, exponham, existem os nossos canais de comunicação. Da minha parte, muito obrigada. Daquilo que eu vos puder ajudar de futuro, estejam à vontade, podem nos contactar através dos nossos e-mails, através também das redes sociais. E da minha parte, muito obrigada mais uma vez.